Bom, boa noite, tudo bom, gente? Antes de mais nada, eu entrei aquela hora e não tive a oportunidade de dizer que lugar lindo que é esse. Muito bacana, estou muito feliz de estar aqui. Muito feliz mesmo. Eu não é da boca para fora, eu frequento o Acre há pelo menos uns 15 anos e é um lugar que eu tenho a maior alegria de voltar sempre. O tema dessa minha conversa, vocês já estão iniciados nela, hoje o dia foi muito intenso, eu acho que continua algumas dos pensamentos, só que dessa vez eu vou fazer exemplos muito pessoais, eu vou falar da minha experiência própria. Então eu vou tentar entender esta mudança sobre a minha experiência de vida. E vou começar fazendo a seguinte pergunta. Quando a gente pergunta o que que muda, eu pergunto o que que muda na vida deste rapaz. É o primeiro dia que eu estava indo para a escola. Olha que coisinha, né? Meu primeiro dia de aula. O que que mudou deste cara para este cara? O cabelo. Eu fiquei mais bonito agora, certo? A minha pergunta é justamente assim: o que que muda na experiência de um garoto que frequentou a escola, né? Frequentou aquela escola, e a minha sala de aula era mais ou menos como essa. Na verdade, eu não sou tão velho assim. Essa daí é uma foto da década de 40 do Colégio Caetano de Campos, lá de São Paulo. Mas a minha sala de aula era muito parecida com essa daí. Vocês podem olhar ali, ó. Tem um professor no fundo da sala, 2 quadros já cheios de conteúdo, certo? O professor é o provedor de informação. Eu tinha um professor de História do Brasil chamado Seu Eulivani. Seu Eulivani chegava, enchia 2 quadros desse daí, com uma letra redonda, muito bonita, 30 minutos. A gente ficava fazendo um cut-paste do Seu Eulivani. A gente copiando, que nem aqueles caras que estão ali copiando. Depois de 30 minutos, o Seu Eulivani virava para o quadro negro e lia o que ele tinha escrito. E depois disso, já era hora do sinal e a gente ia para o recreio. A prova era um teste de memória do cut-paste que a gente fazia de História do Brasil. Então, a minha primeira colocação para vocês é essa. O que que muda dessa geração que eu fiz parte para esta geração, que quando chega na escola já teve acesso a vários outros provedores de informação que não são só o Seu Eulivani, né? Um garoto que chega na sala de aula hoje, ele já teve acesso a tantas fontes de informação que o professor hoje tem uma chance sensacional de, ao invés de ser o cara que fica jogando conteúdo dentro da cabeça das pessoas, ser o cara que trabalha o discernimento entre as pessoas, que é a função principal do professor. O cara que provoca, o cara que se encontra e discute as coisas e pode ter uma chance de aprender com essa molecada. Então a primeira coisa que eu mostro é essa mudança da geração. Outra coisa que dá para entender a mudança da geração é o consumo de informação. Esta é uma cena muito parecida com o meu primeiro dia como consumidor de um aparelho de televisão. Eu saí de casa com meu pai para comprar o primeiro aparelho de televisão que a gente ia ter em casa, porque ia acontecer uma coisa muito importante, e agora vocês vão ver o quanto que eu sou velhinho. 69 o homem ia chegar na Lua, e a gente precisava ver o homem chegando na Lua. Eu tinha 10 anos, e a gente foi comprar uma televisão. Chegamos em casa, abrimos a caixa da televisão e passamos anos, décadas, olhando para a mesma tela, né? Esse é o modelo de comunicação da minha geração. Você fica lá sentadão, olhando para uma televisão, o conteúdo jorra até o indivíduo, né? Esse é o modelo da televisão dessa geração. Você fica lá sentado e o conteúdo fica sendo jogado na sua cara, muitas vezes coletivamente, todo mundo olhando para uma tela só.
Eu trouxe até para vocês o primeiro controle remoto comercializado nos Estados Unidos. É esse daí, o comercial desse controle remoto, que tem um nome muito apropriado de Lazy Bones, o esqueleto preguiçoso. Né? Tem tudo a ver com o controle remoto. Vocês vão ver como era diferente. O controle tinha fio, tá vendo ali? Ó? Saiu o fio da TV. Tem algumas coisas que não mudaram. O controle está na mão de papai. Os homens são sempre mais pouquinhos, eles têm o controle, eles acham que tem o controle na mão. Mas como que é esse modelo, o controle de remoto? Qual o controle remoto que a gente usa hoje? Olha aqui. É um controle remoto que inverte totalmente esse sentido. Ao invés de você ficar esperando o conteúdo chegar até você, você vai até o conteúdo. Você navega em direção ao conteúdo na hora que você quer, quando você quer. Você não fica esperando o jornal das 8h15 para você ver o jornal. Você vai até o jornal a hora que você quer. Você baixa, você distribui para os seus amigos, você grava, você produz o seu jornal. Né? A gente vive uma mudança radical de inversão de produção de conteúdo. E para isso ficar mais claro, eu fiz essas duas listinhas aqui de consumo de informação ontem e hoje, ontem sendo o meu consumo e hoje o consumo da molecada. Ontem, rádio, TV, telefone, toca-disco, toca-fita, jornal. Hoje, internet, game, celular, MSN, MP3, comunidades. E a pergunta que eu faço a vocês é: qual a diferença entre essas duas tribos de animaizinhos que estão ali? O que a da esquerda ou a da direita faz que a da esquerda não faz? Interação. Né? Todos os veículos que a gente consome hoje, os aparelhos que a gente consome hoje, interagem. Né? Ao contrário dos outros. A gente interage. Então, a primeira coisa que muda, que é muito importante, é a interatividade. Mas tem uma outra coisa gigantesca acontecendo, que está nesse gráfico aí, da Universidade de Berkeley, na Califórnia. Os caras têm um departamento que fez uma pesquisa e calcula, faz uma estimativa do consumo de informação produzida a cada ano. Então, nessa curva que vocês estão vendo ali, os caras fazem uma estimativa que começou em 40.000 antes de Cristo, né, com os primeiros desenhos nas cavernas. O consumo de informação anual, ele vem crescendo devagarzinho, 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 devagarzinho. Quando chega no final do século XX, ele dá uma encurvada, esta curva embica lá para cima e a gente tem uma disparada da quantidade de informação produzida todos os anos. Chega num ponto de, no ano 2002 e 2003, a soma do ano 2002 com 2003, a quantidade de informação produzida em apenas 2 anos é o equivalente a toda a informação produzida antes na história humana. Né? A quantidade, não falamos de qualidade, certo? Então, é uma mudança radical. O que aconteceu ali naquela viradinha de século, gente? 99, 2000. Para essa curva. Google. Facilidade de interagir. Os avanços. A gente começou a ter... quem aqui está com o celular no bolso? Olha aqui. Olha o que aconteceu com essa curva. Né? A gente tinha celular. O que o celular fazia até 98? Só ligava e recebia. Ele mal falava, na verdade. Né? Ele mal falava. Hoje os celulares são câmeras fotográficas, câmeras de vídeo. Você acessa a internet, você troca informação. A gente produz cada vez mais informação sem parar. Olha o que esses caras estão fazendo aqui na minha frente, ó, produzindo mais e mais, aumentando essa curva, né? Um está com uma câmera, o outro está com uma